Meus irmãos, a graça e a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus, amém? Antes de tudo, você que nos visita, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que faz parte da nossa comunidade, é um privilégio enorme tê-lo aqui, nesse tempo de tanta dificuldade, de tanta ansiedade, de tantos obstáculos. Você chegou aqui e você é um vitorioso, uma vitoriosa para a glória de Deus, amém? Como também você que nos acompanha em casa. E eu quero te desafiar essa noite a você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, no capítulo de número 1, e nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 8. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, dos versos de 1 a 8. Se você está do lado de alguém e essa pessoa está com dificuldade de encontrar esse profeta menor, auxilie ele. Sei que está difícil às vezes achar aí, você não é muito de ler provavelmente os profetas menores, mas pode abrir aí o livro do profeta Ageu, capítulo 1, versos de 1 a 8. Vamos ler. Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Assim diz o Senhor dos exércitos: esse povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda não têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, gratos somos, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque a tua misericórdia se renovou em nossas vidas em mais uma manhã, e nós somos gratos porque o Senhor nos deu esta oportunidade, esse privilégio de ouvir a tua palavra e de estar diante da tua presença e sermos abençoados com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Agora, nesse momento, eu rogo a direção do teu Santo Espírito, não para que eu fale, mas para que a tua palavra seja poderosa e operante nos corações e nas mentes daqueles que estão me ouvindo aqui e também na sua casa ou em qualquer outra parte do mundo. É assim que oramos e que agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O profeta Ageu ministrou essa palavra, a palavra de Deus, ao povo de Israel, depois que esse povo regressou do cativeiro babilônico. Cerca de 70 anos esse povo esteve preso na Babilônia, espalhado por várias partes, como resultado do seu próprio castigo, da sua própria escolha, castigo divino, em virtude de algo que nós muitas vezes temos, que é a idolatria. Esses 70 anos se cumprem. Deus então traz parte do seu povo à terra prometida, como ele já havia falado através do profeta Jeremias e também de outros profetas. Mais precisamente, cerca de 50 mil pessoas retornaram, entre elas também sacerdotes. Outros, entretanto, decidiram ficar na Babilônia de modo confortável, onde de modo posterior nós vamos ver que ali nasceu, ali cresceu uma grande comunidade de judeus. Quando esse povo
retorna sob a liderança de Esdras e Neemias, a terra prometida. A primeira providência foi construir um altar, colocar ali um altar para o Senhor, pois o altar havia sido destruído, juntamente com as casas, o muro e toda a cidade que tinha sido assolada naquela época. E numa cidade destruída, eles tinham que fazer o retorno e reconstruir novamente aquilo que era o símbolo da adoração ao próprio Senhor. E dali se dá as bases, a marca da reconstrução do templo. Eles iniciam, dão o pontapé, mas depois de um certo tempo, a obra de reconstrução ela para, ela cessa. Em primeiro lugar, tinha-se a oposição em todo lugar, em toda obra, em cada espaço que nós estivermos, haverá algum tipo de oposição, e a oposição aqui era dos samaritanos, que era o povo que havia ocupado o lugar dos judeus naquela terra. Os samaritanos questionaram e disseram: ora, essa terra é nossa. E os judeus aqui, como nós bem sabemos, e você como bom estudante de escola bíblica dominical, ou como alguém que já passou e já leu os livros da Bíblia, sabe da oposição, da dificuldade aí entre judeus e samaritanos. Isso você acompanha no livro de Esdras, como também no livro de Neemias. De fato, também se tinha um problema financeiro muito grande, que estava se agravando. Os judeus tinham que reabrir seus negócios, eles conviviam com uma seca enorme, com um gado pouco, e o povo ali estava desesperado com essa situação. E sabe por quantos anos o trabalho de reconstrução do templo ficou parado? Você sabe? 15 anos o trabalho ficou estagnado. A obra se inicia, as coisas param, vem todo um processo de crise, 15 anos o trabalho fica ali parado, sem ninguém dar andamento. E sabe o que é que acontece? O povo se dedica aos seus próprios negócios, ao cultivo das suas terras, à reconstrução das suas casas, e o templo, que era símbolo da adoração ao Senhor, fica largado no meio do tempo, como nós bem falamos na nossa região. E o povo começa aqui a arrumar desculpas para não reconstruir o templo, para não reconstruir a casa de Deus. Eles usam a desculpa que no verso 2 nós estamos a ver, que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O foco deles era a pecuária, seus negócios na área agrícola. Havia muitas outras coisas que na mente desse povo eram suas prioridades. E em meio a este tempo, Deus sempre levanta pessoas. Ele levantou o profeta Ageu, como também o profeta Zacarias. Mas precisamente o profeta Ageu, como nós estamos vendo nesse livro. E ser profeta é sempre ser alguém radical contra o pecado e contra o afastamento da intimidade do Senhor. E Deus deixa uma mensagem clara a esse povo através do profeta: é tempo sim de reconstruir a casa de Deus, é tempo de empregar esforços na obra do Senhor. E isso me traz à mente uma passagem fundamental do Novo Testamento, uma passagem que nós devemos sempre relembrar na nossa mente e no nosso coração. E eu te desafio a abrir nesse momento Mateus capítulo 6, verso de número 33. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 6, verso de número 33. Esse texto diz da seguinte forma: busquem em primeiro lugar, veja só, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Aqui eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora.
Mas é bom eu esclarecer aqui para vocês, antes de tudo, que eu não estou falando que a igreja hoje, o templo, esse espaço, equivale à perspectiva do Antigo Testamento. O templo no Antigo Testamento era um símbolo da igreja, do povo de Deus naquela época. Sempre é bom ressaltar, gente, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no coração de homens e mulheres regenerados e regeneradas pelo Senhor Jesus. Mas dito isso, nós devemos entender que nós não devemos demorar a se envolver na obra de Deus. Deus havia registrado a desculpa do povo para a construção. O povo estava mais focado nas suas prioridades do que nas prioridades do reino. Eles queriam focar em seu próprio sucesso, e eles tinham ali uma desculpa da colheita fraca, da carestia, ou seja, não temos como contribuir, não temos como dispensar aquilo que nós temos para essa obra. Mas é uma desculpa que foi usada não por um mês, não por 2 meses, não por 15 dias, mas por 15 anos. 15 anos essa desculpa foi colocada. Se passaram 15 anos e o templo continuava parado. E nós temos que prestar atenção que muitas pessoas estão perdidas, afastadas, distantes de Deus. E a gente, na nossa relação, ainda diz: não é chegada a hora, não é chegado o momento de falar do amor de Deus para ela. Esse mesmo texto do profeta Ageu, do capítulo 1, nessa seção que vai do verso 1 ao verso 15, eu estou fazendo do verso 1 ao 8, é muito comparado a Mateus 28, a perspectiva da grande comissão, a perspectiva do ide, que na realidade é ir e encontrar cada pessoa e falar do evangelho. A grande comissão já anunciada a partir do Velho Testamento, eles são um só e se completam. Mas eu quero dizer para você que nós não podemos deixar que as dificuldades do nosso tempo atrapalhem aquilo que Deus tem para o seu povo. Você não pode permitir isso. Dificuldade, quem não enfrenta dificuldade aqui? Levante a mão. Quem aqui nunca passou por uma dificuldade? Ninguém vai levantar, porque todos nós já enfrentamos isso. E sempre vai ser complicado, pois sempre vai haver algo para a gente fazer. Na nossa lista de prioridades, sempre pode aparecer um carro para comprar, uma casa para comprar, sempre pode aparecer uma graduação, uma pós-graduação, sempre vai ter algo para a gente colocar. Nunca vai faltar, sempre haverá prioridades pessoais para que a gente realize. Mas a pergunta principal é: quando que você vai poder fazer a prioridade que é do reino de Deus? E aí entra um ponto muito importante. Nós não podemos deixar o nosso coração esfriar. Não podemos deixar que a chama do Espírito Santo que arde em nós dia após dia se apague. Não devemos fechar o nosso coração, como também o nosso bolso, para aquilo que é uma prioridade, que é a obra do Senhor Jesus. E muito provavelmente, você nesse primeiro ponto que eu falei, que é a questão de se envolver, que é a questão de se integrar, você hoje está frio, hoje você está com a sua prioridade distante do Senhor, com o coração fechado e principalmente com o seu bolso aí fechado para a contribuição daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Só que isso leva a gente a perguntar algo importante, e eu faço essa pergunta a você: quais são as prioridades da sua vida hoje? Deus usou o profeta para essa pergunta. Ele deixa de modo implícito isso, porque ele traz a partir dos versos 3 e 4.
porque vocês vivem bem, tranquilos, dando o melhor para as suas casas. Mas a minha casa está em ruínas, jogada, para embelezar a casa de vocês, para fazer da casa de vocês um ambiente agradável, ótimo. Vocês fazem todo e qualquer sacrifício. Já viu aquela pessoa que faz todo o sacrifício para que a casa dela seja a melhor possível? Não estou dizendo que é errado, não. Fazem todo o esforço, dias e dias trabalhando. Mas o profeta questiona e Deus traz: mas a minha casa está em ruínas, enquanto a casa de vocês está em perfeito estado e embelezado. Ou seja, para a minha prioridade tudo, para a prioridade do Senhor nada. E quantos de nós não estamos assim? Quantos de nós não precisamos reavaliar as prioridades da nossa vida? Temos que ver aquilo que deve ocupar o primeiro lugar, onde? No nosso coração. E a prioridade daquele povo deveria ser a casa do Senhor, que era o símbolo da adoração a Ele. Ali era onde os sacrifícios eram oferecidos no dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava no santuário para pedir a Deus perdão pelos pecados do povo, levando ali o sangue do cordeiro que tinha sido degolado. Era ali onde as pessoas demonstravam uma palavra que está em falta no nosso dicionário hoje: gratidão. E gratidão não somente ao próximo, mas principalmente a Deus. E sabe por que essa palavra gratidão vem? Porque esse mesmo povo, há pouco tempo, tinha experimentado a bênção de Deus. E sabe qual foi a bênção de Deus aqui? Foi o Senhor trazer eles da Babilônia, do cativeiro, para a terra prometida. Mas qual a ação deles aqui? Porém, esse mesmo povo se vira para Deus e dizem: Deus, não é o tempo, ainda não é chegada a hora. E sabe o que isso significa para com Deus ou para qualquer pessoa? Ingratidão para com o que Deus estava fazendo na vida daquele povo. Do cativeiro à terra prometida, e da terra prometida a ingratidão a Deus. Eles estavam negligenciando algo que é essencial na nossa caminhada. Eu quero te convidar a abrir mais um texto da Escritura, em Mateus, capítulo 22, verso de número 37. Mateus, capítulo 22, verso de número 37. Nesse texto, Jesus respondeu dizendo assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Vou repetir para que você ouça bem. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Tarefa difícil? Tarefa muitíssimo difícil. Amar de todo o coração, inclinar a minha alma a amar ao Senhor, colocar a minha mente a serviço do Senhor e dos pensamentos do reino, muito difícil. Mas o texto diz que o meu amor, o meu sacrifício deve ser em primeiro lugar somente a Ele. Mas sabe o que acontecia com essas pessoas? Toda desculpa, ela mascara um problema. Toda desculpa, ela visa esconder alguma coisa. E sabe qual era o problema desse povo? Era o problema espiritual. Um problema de ordem interior, de relação com o Senhor. E o problema era falta de amor a Deus, falta de gratidão a Deus e falta de reconhecimento por aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Será que a gente está em algum desses pontos, em algum momento?
faltando amor com o Senhor, faltando com gratidão a Ele, faltando com reconhecimento por aquilo que Ele fez na nossa vida, na nossa família. O profeta, no fundo, o que ele quer dizer é: vocês sabem porque vocês estão aqui. Vocês já olharam para aquilo que vocês têm? Faça um exercício agora você. Começa a pensar em tudo aquilo que você tem na sua casa, tudo aquilo de bem material, em tudo aquilo que você conquistou. Fecha teus olhos nesse momento, começa a pensar, começa a relembrar, começa a elencar aí tudo aquilo que você tem. Tem pessoas que podem estar dizendo: pastor, fechei os olhos, até agora eu não vi nada, eu não tenho nada. Não estou falando só de bem material, não. Porque se você estiver pensando só em bem material, você não entendeu o que é a espiritualidade do reino. Pode abrir. Agora você já pensou e avaliou, e nesse momento veio em você um sentimento de gratidão por aquilo que Deus te deu? Você já olhou para a sua família? A sua família veio como um bem? Os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, os seus pais vieram como um bem? Ou você só pensou na escritura da casa, no carro? Não sei se alguém tem jet ski, mas jet ski, no terreno, no dinheiro no banco. Não, eu tenho 200 mil na conta da Caixa. Eu estou sendo até modesto. 1 milhão. Outros têm até 1.000, 2.000, mas estão se apegando. Eu disse: eu tenho isso. Mas não veio na mente o pensamento: a minha família, a saúde que Deus me deu. Sabe por que a gente não pensa? Porque a gente está muito associado ao materialismo dessa época. E a gente tem que entender uma coisa: tudo foi dado por Deus. Porque o autor da vida, o Senhor do universo, Ele é bom. E Ele é o autor de todo o bem que a gente desfruta. Todo o bem que a gente desfruta é dado por Deus. Abra a carta de Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 1, verso 17. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso de número 17. Nesse texto, Tiago diz: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Tiago 1,17. Tudo aquilo que você tem de bom não foi você. Ah, pastor, mas eu trabalhei, eu lutei. Por obra e graça do Senhor, que Ele te concedeu saúde e capacidade intelectual e esforço para que você conseguisse. Tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Agora, quantos reconhecem isso? Quantos observam isso? Nós mudamos com Deus, mas Deus não muda com a gente. Nós abandonamos a Deus, mas Deus não abandona a gente. Deus sempre abençoa a gente, nós é que deixamos de abençoar a obra de Deus. Tudo o que eu tenho foi dado pelo Senhor, não foi ninguém que me deu. Ah, mas alguém me deu algo. Deus moveu essa pessoa para te abençoar. Essas instruções que nós estamos lendo aqui agora são para que a gente não repita os erros do passado, para que você olhe, perceba que a obra de Deus tem que ser a sua prioridade, a nossa prioridade como igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque foi através de uma obra que muitos hoje estão aqui, a obra do Espírito Santo. Através dessa obra eu fui perdoado. Através dessa obra eu conheci a Deus, eu conheci a Cristo Jesus e eu recebi o maior dom, e foi o dom da salvação, o dom da vida eterna, dada pelo Senhor, dada pelo Espírito Santo.
Como eu não vou olhar para Deus e ser grato por aquilo que Ele me deu? Como eu não vou ser grato ao Deus que me tirou do lamaçal do pecado e me trouxe para uma nova vida? Se você foi alcançado por Deus e está aqui hoje, investir na obra de Deus deveria ser prioridade no seu orçamento, no seu tempo e na sua agenda. Você já parou para avaliar o teu orçamento? Nós nos programamos para tudo, para assinar um streaming, para comprar um celular novo, um guarda-roupa, uma cama, absolutamente tudo, a gente vai vendo ali. Outros até colocam no cartão e não sabem como vão pagar, mas fazem lá. Mas quando se trata de Deus, no seu orçamento, lá no caderninho ou na planilha, está em primeiro lugar as coisas que você vê como um compromisso com o Senhor? Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 11. Fala do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 11. Ele diz assim: se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Pergunta do apóstolo Paulo. Diante de vocês e de Deus, pensem só, será justo somente investir em nosso próprio bem-estar? Será justo somente isso? Somente em casas, carros, propriedades, lazer, viagens, e deixar a obra de Deus abandonada? Quantas e quantas pessoas eu não vejo que dispensam o seu tempo, o seu esforço, o seu orçamento, para que o bem-estar seja prioridade nas suas vidas, mas a obra de Deus, as coisas do Senhor ficam abandonadas. E essa pergunta pulsa de novo no nosso coração: qual a sua prioridade de vida hoje? Se você parasse, avaliasse, colocasse diante de Deus, qual tem sido a sua prioridade? Você já se perguntou: tenho contribuído na mesma medida que Deus tem me abençoado? Essa é a pergunta do profeta Ageu. Eu tenho contribuído na mesma medida que Deus tem me abençoado? Você considera que ter chegado aqui hoje, com saúde, celebrando com a gente, foi bênção de Deus? Eu considero que sim. Você considera que ter amanhecido, tomado café com a sua família, ter tido o que comer, foi bênção de Deus? Eu considero que sim. Mesmo que Deus não me desse um carro a qual eu não tenho, uma casa a qual eu não tenho, ou uma conta recheada no banco a qual eu também não tenho, Ele continua sendo bom para mim. Só o fato de eu existir, poder adorar a Ele, poder estar com a minha família, com irmãos, amigos a quem eu amo, é graça de Deus para a minha vida. E eu tenho que olhar para isso e dizer: eu ainda não abençoo a obra de Deus como eu deveria, faço muito pouco, ando longe de fazer aquilo que Deus de fato iria merecer. Entretanto, muitas vezes a gente acha que já está fazendo demais. Já viu aquelas pessoas que dizem: eu estou fazendo demais as coisas para Deus? E aí eu pergunto para você: será mesmo? Será que não é o teu coração que está te enganando, trazendo uma falsa sensação, e você naquele egocentrismo, achando que está fazendo muita coisa para Deus e ainda está longe? Gratidão é um sentimento que a gente precisa de fato desenvolver. Essa pergunta da prioridade tem que ser respondida não por mim, eu é que tenho que responder individualmente com Deus, mas você também precisa falar com o Senhor e dar essa resposta. A prioridade financeira depende da prioridade que nós estamos dando a Deus. Nos versos de 5 a 7, nós vamos ver que o texto diz: vocês trabalham, vivem aperreados, ainda ganham pouco, e esse pouco ainda vocês não consideram satisfatório. O que Deus quer dizer a esse povo aqui
que estava passando por esse tempo tão complicado, que tem semelhanças com os nossos, mas não no todo. Deus aqui está dizendo que não tinha colocado, aliás, Deus está dizendo que eles não tinham colocado o Senhor como a prioridade, como o primeiro lugar, mas a mão de Deus iria o quê? Pesar sobre a vida deles. O peso da mão do Senhor estaria sobre eles. Será que a gente não se perguntou o porquê que a gente se mata de trabalhar e a gente ainda não desfruta de nada? Não dá para nada. Fora aquelas coisas que acontecem no mês, né? Eu vejo que quem tem carro, muito provavelmente o carro quebra, né, pastor Ramon? Aí, eita Jesus, o carro quebrou. Ou aqueles que têm o filho na universidade, pegam e estão numa dificuldade, e o filho manda aquela mensagem no WhatsApp: pai, o dinheiro não deu, manda mais um pouquinho aí para complementar. Aqueles casos que acontecem na família, onde alguém adoece, que você tinha um orçamento todo preparado para uma coisa, mas você, com gratidão, com amor, tira do seu orçamento, daquilo que você tinha planejado para ajudar essa pessoa. O outro lado é a pessoa que até consegue ter dinheiro, a pessoa que até tem, mas ela não consegue desfrutar de nada. Ela tem um carro bom, ela tem uma casa boa, ela tem piscina, ela tem ali um espaço para fazer churrasco, ela tem um sítio, ela tem tudo. Mas mesmo quando ela se desloca com a família para esses locais, ela não consegue desfrutar, porque a cabeça está só nos negócios, o coração está só no negócio. Às vezes está sempre brigando com a mulher, sempre brigando com os filhos, não tem tempo para desfrutar. Você já viu alguém que é assim? Que tem muito dinheiro, mas não consegue desfrutar de nada, só vive insatisfeito, só vive triste. E você fica olhando para ela e dizendo: Deus, eu queria tudo aquilo que o meu vizinho tem, aquela família é maravilhosa. Deixa eu te dizer uma coisa, a foto do Instagram, do Facebook, ela não diz absolutamente nada. Não olhe para o outro achando que a grama que lá está verdinha é bonita, maravilhosa e ali está tudo ótimo. Não. Avalie a sua própria vida e espere do Senhor o que Ele tem para a sua casa. Esses casos ocorrem demais. O ter e o desfrutar não vem dessa humanidade, mas vem de Deus. Abra comigo Eclesiastes capítulo 5. Verso de número 19, onde diz assim: também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. Alegrar-se com seu trabalho é aceitar a parte que lhe cabe na vida, são, sem dúvida, presentes de Deus. Sem saúde você não aproveita nada. Já viu uma pessoa doente aproveitar muita coisa? São pequenos momentos. Agora, está pedindo para olhar para as nossas próprias vidas, depois de ver esses dois extremos, fazer uma avaliação. E Ageu sabe que está faltando prioridade de Deus na vida do povo. E aqui não estou dizendo, gente, que se você der o dízimo hoje, amanhã você vai ser abençoado em dobro. Não. Também não estou dizendo que se você vier aqui hoje e já der a sua oferta para o projeto Ageu, ou para um fundo missionário, ou para a igreja de modo geral, você será abençoado. Não. Essa não é a lição que eu quero passar para você essa noite. Se assim o fosse, eu estaria ensinando a você barganhar com Deus, dar algo para Deus te devolver, e Ele não trabalha assim. Dízimo, oferta, é sinal de gratidão. Grave isso na sua mente. Dízimo, oferta, é sinal de gratidão. Não é pagamento. Tem gente que diz: pastor, eu vim aqui devolver, pagar meu dízimo. Você não está pagando nada para mim. Você está sendo grato com Deus por aquilo que Ele tem feito. Ah, pastor, vou dar o dízimo, ora aí para mim para dobrar o meu salário. Não, trabalhe muito, peça a Deus, e se Ele entender que deve dobrar, Ele vai fazer as coisas necessárias para isso.
mas não é barganha. Diante disso, o nosso objetivo maior, gente, é sempre glorificar a Deus. No verso 8, você vai ver que ele pede para subir ao monte, esse monte aqui é o Monte Líbano, trazer a madeira de lá, que era uma madeira muito preciosa, algo maravilhoso. Madeira essa que Deus está dizendo, não é para a casa de vocês não, mas é para a minha casa, para honrar a mim. E Deus está dizendo para eles, confiem em mim, glorifiquem a mim, pois não irá faltar absolutamente nada a vocês. Deus está trazendo uma lição para a gente essa noite. Está trazendo a lição de que Ele é fiel com a gente, quando a gente glorifica o reino dEle, quando a gente deixa de glorificar a homens, mas somente a Ele. Deus deseja que as coisas dEle comecem a ser prioridades na nossa vida. Por que é que Deus desejou essa madeira para o templo? Era só para a glória? Também, mas Ele tinha um objetivo. E sabe qual era o objetivo? É porque ali viriam multidões de pessoas para conhecer a Deus, para receberem o ensino sobre Ele. As nações iriam ver o favor de Deus e a restauração do altar dEle. Deus não faz nada sem propósito. Deus não coloca no coração de uma liderança nada sem propósito. Tudo tem um propósito e tudo tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Nossa meta aqui não é agradar o conselho missionário, não é agradar a mim e ao pastor Ramon Torres ou ao nosso conselho, nem a nenhum líder, mas agradar tão somente ao Senhor. O meu alvo, o alvo da Igreja Batista Memorial, deve ser esse. Se assim não for, nós estamos fadados a prestar um serviço mecânico, engessado e principalmente uma oferta morta. Pois se nós não servimos a Deus dentro da nossa comunidade, sem alegria, sem amor, a gente não está glorificando ao Senhor, a gente não está honrando o nome dEle. E há um verso que sempre pulsa no meu coração, e que eu tenho que trazê-lo todos os dias à mente, para que eu não possa errar o alvo. Abra aí 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 31, que diz: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para o quê? Para a glória de Deus. Vamos repetir, façam para a glória de Deus. Não é para a sua glória, é para a glória do Senhor. Tudo deve ser para Ele, tudo deve ser em favor dEle. A tua mente, quando for fazer algo, tem que estar pensando, isso vai agradar a Deus, isso vai glorificar a Ele, a minha oferta, o meu serviço. Aquilo que você está desempenhando hoje nessa igreja, glorifica o nome de Jesus. O teu serviço lá no teu trabalho, o teu estudo na faculdade tem glorificado a Deus. E eu quero dizer para você que é tempo de reconstrução, sim. Não só das obras, dos prédios físicos, mas principalmente a reconstrução que vai mudar o quê? A nossa mente diante de Deus. E sabe por que o povo aqui, no livro do profeta Ageu, mudou, começou a reconstrução? Em primeiro lugar, esse povo temeu a Deus. O povo teve sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. E o temor deles não é o temor que a gente tem de castigo, de medo, mas era o temor de sentir o amor do Senhor, de ver a graça dEle manifestada. E quantas vezes isso falta no nosso coração? Quantas vezes isso está faltando em nós? Saber que estamos diante de Deus, e eles aqui 15 anos vivendo só para si, enquanto o reino do Senhor era deixado de lado.
E eu digo, misericórdia, Senhor, se a minha vida precisar 15 anos para fazer as mudanças que o Senhor de fato espera que eu faça na minha vida, ou que eu me envolva na minha comunidade. Talvez você não esteja 15 anos parado, estagnado. Pode ser 1 ano, 6 meses, 1 mês, já é tempo demais diante de Deus. Segundo, o povo creu na palavra que o Senhor disse, e Deus falou a eles: estou com vocês, não se preocupem. E a gente às vezes olha, o desafio é grande, nós talvez não consigamos, o alvo não é algo que está fugindo da gente, o alvo está aí 15 mil, será que a gente consegue? Mas sabe quem é que está com a gente nesse processo? O nosso Deus, que é soberano, que é o Senhor dos exércitos, que caminha conosco em meio aos vales, e não importa a dificuldade, Ele está com a gente. Lá atrás, quando essa comunidade foi construir as bases, certamente, deste templo e do outro templo ali, ou outro edifício, melhor dizendo, as dificuldades eram talvez até piores. Mas Deus estava com o povo naquela época e está com a gente hoje. Amém? A gente às vezes olha para a dificuldade e fica com medo, mas Ele é conosco, a tempo e fora de tempo. Terceiro, Deus levantou Ageu, levantou Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote. E Deus, para fazer determinadas coisas, Ele sempre vai levantar líderes, porque sem os líderes a coisa também não vai adiante. Precisa do profeta, precisa dos líderes da comunidade envolvidos, somando, do nosso conselho administrativo, aos ministérios, aos PGMs, todo mundo tem que estar pensando igual. Se alguém estiver pensando fora, a obra não avança, se torna oposição, se torna empecilho. Sabe por quê? Deus tem os recursos, Ele é dono do ouro e da prata, mas o recurso humano está aqui. As pessoas estão aqui. Deus é quem vai mover o seu coração essa noite. E o meu maior desejo é que Ele mova o seu coração a você a se entregar a Ele, a se envolver na obra dEle, para que a gente perceba que aquilo que nós temos foi dado para Deus e para ser usado para a glória dEle. E quantas vezes eu tenho perguntado para o Senhor: Senhor, o alvo da minha vida realmente tem sido a Tua obra? Senhor, o alvo da minha vida não está às vezes distante daquilo que o Senhor de fato queria? Eu quero dizer para você essa noite que você está desafiado a não só abraçar esse processo aqui, esse projeto de reconstrução, mas que você abrace os ministérios dessa igreja, que você abrace os PGMs dessa igreja, que você abrace uma vida de oração, juntamente com o Senhor, por essa igreja e pelo país, que o teu coração esteja direcionado e cativo a Ele, porque se o seu alvo for apenas bens materiais, ter um casamento, ou demais coisas como prioridade, está tudo errado. Mas se a sua prioridade for a prioridade do Senhor, certamente Deus vai acrescentar aquilo que precisa ser acrescentado. Hoje é uma noite que nós não devemos dar desculpas a Deus, mas devemos apenas dizer: no que o Senhor quer me usar? No que o Senhor quer me usar? É tempo de que cada um de vocês se olhem como trabalhadores. E vocês estão vendo esses pequenos tijolinhos aqui. Esses tijolinhos não devem ser colocados por 1, por 2 ou por 3, mas você vai colocar em nome de Jesus um tijolo e vai deixar a sua marca de contribuição e de entrega em tudo aquilo que essa igreja for realizar, porque nós somos uma comunidade, uma família, e não apenas poucos. Nós precisamos do seu apoio, da sua entrega, mas você, em primeiro lugar, precisa se entregar a Deus.
Em primeiro lugar, você precisa tirar o esfriamento e o pecado da sua vida, para que você sirva com leveza, com tranquilidade e com amor ao Senhor. Essa resposta somente você pode dar.